Olá, sou o professor Robson Silva trazendo para você agora videoaula a respeito do assunto de óptica. É isso mesmo. Nas segundas-feiras estarei postando vídeos associados à parte de mecânica. A gente começou com notação científica, que é a parte introdutória que a gente trabalha muito na física. E em seguida nós vamos falar sobre a parte cinemática e depois a parte de dinâmica. Possivelmente após a dinâmica a gente deve falar sobre termologia. Já às quintas-feiras estarei trabalhando com vocês juntamente da óptica, que é o que a gente vai estar começando agora. Depois nós vamos falar sobre ondulatória. Em seguida nós vamos começar a parte de eletricidade. Antes de mais nada, antes de a gente partir já para a explicação do conteúdo, deixa eu já te fazer aquele velho pedido maroto. Dá uma curtida aí no vídeo e se ainda não tiver inscrito, peço para que se inscreva. E também marque o sininho para poder receber a notificação de cada videoaula que for colocada aqui no canal, beleza? Então, gente, sem mais delongas, vamos para a explicação do assunto Introdução ao Estudo da Óptica. Nota de aula número 35 diz o seguinte: Introdução ao Estudo da Óptica. Robson, mas por que tu colocou nota de aula 35? Porque depois, gente, quando eu tiver com todo o material já postado, você vai poder acessar tranquilamente o material e, se quiser, montar sua própria apostila. E aí você vai ter em ordem, bem bonitinha, todas as notas de aula, tá certo? Então já fui pensando nisso aqui, já foi distribuído todo o conteúdo da física. E aí o que a gente vai falar inicialmente, né? Nós temos aqui a ideia da óptica. O que é a óptica? É a parte da física que estuda o comportamento da luz e os fenômenos a ela associados. O que isso significa dizer? Que aqui a gente fala da reflexão, da refração, da trajetória da luz. Mas para isso a gente divide a óptica em dois tipos, a óptica física e a óptica geométrica. O que seria a óptica física? A óptica física, gente, ela vai estudar a respeito dos fenômenos ópticos. E aí, quando eu falo dos fenômenos associados à luz, nós temos claramente alguns deles aqui, como sendo a reflexão, que a gente vai ver mais em seguida, a refração e assim por diante, tá? Nós temos vários fenômenos aqui, mas esses dois são os mais específicos. A gente ainda deve falar de polarização, difração, talvez a gente nem chegue a falar dentro da parte da luz, a gente provavelmente vai falar dentro da parte da ondulatória. Por quê? Porque a luz ela tem o princípio da dualidade. Ora ela funciona como onda e ora a gente pode tratar como partícula. E então a luz, tudo que a gente vai falar dos fenômenos associados à luz, a gente pode levar em consideração lá para a ideia da ondas. Então, Robson, por que tu não fala primeiro de ondas? Porque primeiramente, gente, eu percebo com mais facilidade que os alunos compreendem os fenômenos através da luz, principalmente da reflexão e da refração, porque, querendo ou não, eles são mais palpáveis, diferente do que acontece quando a gente vai especificar alguns tipos de onda. Então, primeiramente eu falo de óptica, depois a gente fala de onda. Aí nós temos a óptica geométrica. Quando a gente fala na óptica geométrica, a gente está falando a respeito da trajetória da luz. Então a gente vai olhar apenas para a trajetória da luz. E aí um princípio lá na frente, dando spoiler, a gente sabe que a luz só se propaga em linha reta. E aí o que vai acontecer? Como a gente está falando em reta, a gente observa isso dentro da geometria, já que reta está associada à ideia de geometria da matemática. E aí, quando a gente fala nessa ideia de geometria, alguns conceitos da geometria serão extremamente importantes para poder compreender o assunto de óptica com mais facilidade. São eles, por exemplo, a ideia da semelhança de triângulos. Esse a gente já vai usar nessa primeira nota de aula 35. Nós temos também a ideia do teorema de Pitágoras, ou para os mais íntimos que nem eu, o teorema do tio Pete. E aí nós temos ainda o seguinte, a ideia dos ângulos raso, reto, uma volta, que essas definições, né, mais clássicas que a gente tem dos ângulos. A gente também vai precisar muito daquela parte da matemática que a gente faz menção, por exemplo, a soma dos ângulos internos de um triângulo. Vou colocando aqui só a abreviação mesmo. A gente também vai precisar daquela outra parte da geometria que a gente associa a ideia dos ângulos opostos pelo vértice, dos ângulos alternos internos e ângulos alternos externos, dos ângulos correspondentes e dos ângulos colaterais internos e ângulos colaterais externos. Então tudo isso a gente vai acabar precisando também. Ou seja, toda essa parte que eu coloquei de geometria, ela é essencial para algumas questões que a gente vai responder
assim como também para poder compreender determinados conteúdos. Em seguida, pessoal, nós temos o que a gente chama de tipos de feixe de luz. Esses tipos de feixe, eles podem ser de 3 tipos, que a gente pode até observar que já está aparecendo aqui para você. O feixe de luz convergente, o feixe de luz divergente e o feixe de luz paralelo. O que viria a ser o feixe de luz convergente? Quando nós temos raios de luz partindo de pontos diferentes, como a gente pode observar aqui, esses aqui partindo de cada um desses pontos, esses raios de luz vão se concentrar em um único ponto. Por isso que a gente diz que esse feixe ele é convergente, porque a ideia de convergir é exatamente a ideia de se concentrar em um único ponto. Aí nós temos também o feixe divergente. Quando a gente fala do divergente, perceba que ele tem um ponto em comum e eles estão partindo desse mesmo ponto, só que eles vão se espalhar. Então nós temos um feixe divergente. Uma ideia que eu trago sempre para as aulas, né, é exatamente para os alunos compreender que, por exemplo, dentro da sala de aula, quando toca para ir para o intervalo, cada aluno sai de uma cadeira, sai de um lugar diferente. E todos eles vão para o mesmo ponto, que é exatamente o que é a porta da sala. Depois, se você estiver no térreo, já estiver no primeiro andar, segundo andar, você vai ter que descer escadas, né? Então praticamente todos vão seguir o mesmo caminho. E aí quando chegar lá embaixo, né? Ou para aqueles que é térreo, vão se dividir. E aí, quando eles se divergem, eles vão ter exatamente a ideia do divergente. Eles vão partir daquele ponto e vão se espalhar. Já a ideia do paralelo, o que seria considerado um feixe de luz paralelo? São feixes em que nós temos que as retas, ou seja, os feixes de luz, eles não se cruzam. Segundo alguns matemáticos, colocam exatamente as retas paralelas, elas se cruzam no infinito. Mas a gente não vai entrar nesse mérito aqui agora. Aí, além dos feixes de luz, pessoal, a gente também tem o que a gente chama de meios de propagação da luz. E quais são esses meios de propagação da luz? Nós podemos ter o meio transparente, que é esse primeiro. Nós temos o meio translúcido e nós temos o meio opaco. Então, esses três são os 3 meios materiais. Eu até costumo muito colocar que na física, quando tem 2 coisas, uma é de um jeito, a segunda é o oposto. Quando tem 3 coisas, uma é de um jeito, a segunda é o oposto, o terceiro é o meio termo de cada uma. Ou seja, quando a gente fala do meio transparente, o que vem a ser a definição do meio transparente? É quando o raio de luz que incide sobre o material, ele atravessa de forma total esse material. Então, por exemplo, a ideia da bola de cristal, a gente pode observar que o raio de luz, ele atravessa a bola de cristal totalmente. O que tem de um lado, a gente consegue perceber do outro lado com toda a nitidez. Então, se a gente se coloca de um lado, coloca a bola aqui de cristal na frente e fica do outro lado, a gente consegue ver através dessa bola de cristal com nitidez. Aí o óculos de grau comum, né, essa lente mais transparente, como a que eu estou usando, por exemplo, eu consigo perceber tudo que está do outro lado, assim como vocês agora conseguem ver o meu olho que está por trás da lente com toda a nitidez. Então significa dizer que a lente de um óculos comum tem um meio transparente. O copo de vidro ele também pode ser o meio transparente. Eu só tenho que especificar primeiro que ele é transparente e também o material, ele tem que ser todo liso. Porque quando a gente tem aqueles copos que eles são desenhados, né, tem detalhes nele, eles deixam de ser transparentes. Por mais que sejam feitos de um material do mesmo vidro que foi feito anterior, ou seja, um vidro transparente, aquele design dele vai fazer com que a gente não consiga captar a imagem que está do outro lado com nitidez. Então significa que ele acaba não sendo considerado um meio transparente. Aí nós temos o meio translúcido, do que ele vem a ser já é exatamente aquele em que a luz passa parcialmente, como ele coloca aqui, ó, a luz atravessa parcialmente, ou eu poderia dizer que a luz não atravessa parcialmente. Então eu posso usar essas duas denotações sem nenhum problema. E de forma não uniforme, ou seja, que é o exemplo do clássico que eu falei para vocês quando a gente tem um vidro desenhado. Quando o vitrô de banheiro, que tem aqueles desenhos no vitrô de banheiro, ou ele é todo ondulado, que é o que a gente chama de vidro canelado, ele é exemplo exatamente de um meio translúcido. Outros meios translúcidos que a gente pode observar aqui é exatamente o fumê do carro, que está aqui nessa figura de número 7. A gente consegue captar a imagem por outro lado. Outro exemplo de um meio translúcido é o fumê de carro. A gente consegue perceber
que existe alguma coisa, algum movimento do outro lado, mas não consegue dar nitidez. Então a luz ela passa de forma parcial. Assim como as lentes do óculos escuro, né? A gente também consegue perceber exatamente esse detalhe aqui, de uma passagem de luz, mas não de forma nítida. A janela de vidro colorida, a gente vê muito nas igrejas, né? A presença disso, a gente consegue até dar a forma direitinho, bacana do que está do outro lado, só que a cor ela muda, então ela não está exatamente da mesma forma. Então, por essa razão, a gente chama também de meio translúcido. Aí nós temos o que a gente chama de meio opaco. O meio opaco já é aquele que, de fato, a luz não consegue atravessar, ou seja, nada da luz passa para o outro lado. E aí, se nada da luz passa para o outro lado, a gente considera exatamente esse meio como sendo opaco. E o exemplo que a gente tem aqui, né, de meios opacos são exatamente as pessoas, né? As pessoas são meios opacas, a gente impede, né, a passagem da luz. Por exemplo, você não percebe o que está aqui do outro lado, né, atrás de mim, com nitidez. Então você vai imaginar que é um quadro por conta da emenda do quadro, mas se tivesse um adesivo bem aqui, você não iria ver, né, na parede, porque eu estou exatamente à frente. As frutas também são meios opacos, né? Elas também impedem a passagem da luz e não pode faltar os livros, né? A gente está aqui para estudar. Então os livros são exatamente meios materiais opacos também. Aí nós temos os tipos de corpos de luz. Quando a gente considera os tipos de corpos de luz, a gente tem duas análises, em relação às dimensões e em relação à produção ou não produção de luz. E aí, quando a gente vai falar na questão da dimensão, nós temos dois tipos naturais de fontes de luz. Nós temos aquilo que a gente chama de fonte pontual ou fonte pontiforme, tá? Que é esse primeiro caso aqui. É a fonte de luz cujas dimensões são desprezíveis em comparação a um referencial específico, ou seja, a luz ela significativamente, a fonte é menor do que o referencial considerado. E quando eu falo significativamente, gente, a gente tem que considerar aqui como se fosse uma ideia de 10 vezes ou mais menor do que o outro corpo. Ou seja, por exemplo, eu observar aqui essa caneta, né, que eu uso para escrever na mesa digitalizadora. Ela deve ter aqui aproximadamente uns tamanhos de uns 10 centímetros, 11 centímetros mais ou menos. E aí o que acontece? Eu consigo perceber que essa caneta ela é muitas vezes menor do que a altura do meu escritório. Ou seja, isso significa dizer que como ela é mais de 10 vezes menor, então naturalmente essa caneta ela é considerada uma fonte pontual, um tamanho pontual. E já a altura da sala seria extensa. Então percebam que para que eu possa considerar se um corpo tem uma fonte pontual de luz ou se ele tem uma fonte extensa, primeiramente o que é necessário fazer é o seguinte, é eu levar em consideração a comparação com outro objeto. Eu não consigo dizer se um é pontual ou extensa sem antes compararmos exatamente o tamanho dos objetos. Então inicialmente eu tenho aqui a fonte de luz, que seria esse carinha aqui, a fonte de luz é a nossa caneta, e aí se eu considerar a caneta como uma fonte de luz, o tamanho dela, como ela em relação ao tamanho da sala é muitas vezes menor, então ela seria considerada fonte pontual. Agora, quando eu comparo exatamente essa fonte de luz com, por exemplo, o tamanho do meu celular, percebam que ele é menor, mas é 10 vezes menor do que o tamanho do meu celular? Não, né? Então significa dizer que ele ainda seria considerado uma fonte extensa. Ou seja, para que a gente possa entender melhor a fonte pontual e a fonte extensa. Você vai verificar se a fonte de luz ela é 10 vezes ou mais de 10 vezes menor do que o objeto que tu está referenciando. Se ele for, então perfeito, pontual. Para qualquer outro caso, ela também vai ser considerada extensa. Então, eu, por exemplo, se eu fosse uma fonte de luz, eu sou menor do que o escritório aqui, mas eu não sou mais de 10 vezes menor. Então, com certeza, seria considerada ainda uma fonte extensa. E aí, aqui na nossa figura de número 13, a gente está comparando, como você pode perceber, né, exatamente a lanterna e o sol. Quando a gente considera os dois, a gente percebe que a lanterna ela só pode ser uma fonte do tipo pontual. Então, como ela só pode ser uma fonte pontual, então nós temos exatamente esse caso, e aí o Sol seria exatamente a nossa fonte extensa. Agora, por exemplo, quando eu tenho já a fonte extensa, então já adiantei, né, para vocês, é quando a gente tem um corpo com um tamanho muito próximo,
for menos de 10 vezes menor do que o outro. E aí, se ele for menos de 10 vezes menor, a gente considera como extenso. Então, aqui na nossa figura 14, coloquei novamente o Sol, né, como você pode perceber aqui, como sendo a nossa fonte extensa. E agora a gente colocou aqui uma lâmpada que é mais de 10 vezes menor. Então, a lâmpada ela seria considerada pontual, enquanto o Sol passa a ser considerado uma fonte do tipo extensa. Daí, pessoal, dando continuidade, né, à explicação, nós temos agora a ideia da fonte primária e da fonte de luz secundária, que são dois opostos. O que é a fonte primária? A fonte primária é exatamente a fonte de luz que tem luz própria, ou seja, ela não precisa de nenhum corpo ou outro corpo para que a gente possa observar a existência dele. Exemplo clássico é o Sol, né? A gente enxerga o Sol porque ele tem a sua luz própria. As fontes de luz primárias, elas também são chamadas de corpos luminosos, é outra denominação. Alguns livros trazem como fonte primária de luz, outros livros trazem falando sobre corpo luminoso. E aí, Robson, a vela, eu vi aí que tu colocou acesa. Se eu chamar só de vela, se tu colocar só vela, gente, não é exatamente uma fonte primária e nem vai ser uma fonte secundária. Porque a vela, naturalmente, ela tem dois estados. A vela pode estar acesa, como é o caso aqui, e aí se ela está acesa, significa dizer que ela é uma fonte do tipo primária, mas ela poderia estar apagada. E aí, se a vela tivesse apagada, ela seria considerada uma fonte do tipo secundária. Então, dependendo do estado que a vela esteja, ela pode ser considerada acesa ou apagada. Isso significa que, se tu colocar só vela, nem posso garantir que ela é uma fonte de luz primária, nem posso garantir que ela é uma fonte de luz secundária. Então, para poder definir de fato qual é o tipo de fonte, eu tenho que dizer o estado da vela. O mesmo é válido para a lâmpada. Aí nós temos a fonte de luz secundária. A fonte de luz secundária é exatamente os corpos que não possuem luz própria. Então, eu preciso de uma fonte de luz, ou seja, eu preciso de um corpo luminoso para que eu possa enxergá-lo. A fonte de luz secundária também pode ser denominada como corpo iluminado. Então, eu tanto posso chamar de corpo iluminado, como eu posso chamar de fonte de luz secundária. Exemplo de fonte de luz secundária, nós temos aqui o caderno, né? A gente só consegue enxergar o caderno se tiver um ambiente com luz, um corpo luminoso, e a lua também é considerada um corpo iluminado. Mas, Robson, tem vezes que eu vejo a lua tão iluminada, tão brilhosa no céu. Ela não era para ser, então, nesse momento, considerada uma fonte primária? Não. Porque aquele brilho que a gente vê, que normalmente acontece nas noites de lua cheia, o que vai acontecer? Aquele brilho a gente observa porque nada mais, nada menos está refletindo a luz do sol. Então, é como se eu dissesse para você o seguinte: eu tenho o sol aqui em um determinado local, aí aqui nós temos como se fosse a lua e aqui é como se fosse exatamente a terra. E aí o que vai acontecer? A luz do sol, ela vai para a lua e a lua reflete essa luz exatamente para a terra. Então é por esse motivo que a gente vê às vezes a lua tão brilhosa no céu. E aí isso acontece normalmente nas noites de lua cheia. É quando a gente percebe elas mais claras. Então, a lua não pode ser considerada uma fonte primária, e sim uma fonte secundária. Aí aqui, pessoal, nós temos os princípios, né, da óptica geométrica. São três. O primeiro deles é da independência dos raios de luz, que diz o quê? Que quando dois raios de luz se cruzam, suas trajetórias não sofrem desvio. Como assim? Acontece muito, por exemplo, num show, né? A gente tem lá um palco com várias fontes de luz, é o que nós vamos ter? Que uma fonte de luz, ela se propaga aqui nessa trajetória, e aí eu vou ter uma outra fonte de luz se propagando nessa trajetória. Percebam que nesse ponto bem aqui, ó, os raios de luz, eles se cruzaram. Contudo, eles continuam a sua trajetória em linha reta normalmente. Ou seja, ao cruzar o outro não vai sofrer nenhum tipo de desvio. Então isso é o que a gente chama de princípio da independência dos raios de luz. Aí nós temos aqui também o princípio da reversibilidade. Ele diz exatamente o quê? Que a luz ela poderá seguir totalmente pelo caminho inverso do outro raio de luz. Exemplo é o que está acontecendo aqui, ó. Aqui nós temos a foto que foi tirada por um passageiro, provavelmente que está aqui no banco de trás do carro. E aí você percebe pela foto, né, que a pessoa ela consegue visualizar exatamente os olhos do motorista através do espelho retrovisor. Por quê?
Porque o raio de luz ele parte dos olhos do motorista, bate no espelho e vem para cá. Os olhos não é porque os olhos emitem raio de luz, ele está refletindo a luz do ambiente. Se o ambiente tivesse completamente escuro, não seria possível enxergar. E aí o que acontece? Da mesma forma, nós temos nesse caso aqui um raio de luz que está partindo da pessoa, batendo aqui no espelho retrovisor e está indo exatamente para os olhos do motorista. Perceba que nós temos que um raio de luz passa totalmente por dentro do outro, ou seja, que é o que ele colocou aqui exatamente como sendo o caminho inverso. E aí significa que quando isso acontece, nós temos exatamente que o raio de luz, ao passar completamente por dentro do outro, não vai sofrer nenhum tipo de desvio, ou seja, um não impede a passagem do outro. É isso que significa o princípio da reversibilidade. E aí nós temos exatamente o princípio de propagação retilínea da luz, o nosso último princípio. E o que diz o princípio de propagação retilínea da luz? Que a luz, ela só se propaga em linha reta através de meios homogêneos, ou seja, meios feitos de um mesmo material. E aí o que vai acontecer? Por que ele está falando meios homogêneos? Porque vamos supor que a gente tivesse aqui dois meios, o meio A aqui de cima, que é o meio 1, e o meio 2 seria o meio água. O raio de luz ele pode sofrer um desvio quando vai fazer exatamente essa passagem da luz de um meio para o outro. Então, ao fazer esse desvio, perceba que, entre aspas, a luz ela deixa de se propagar em linha reta, já que ela sofreu um desvio. Mas isso acontece porque tem dois meios materiais diferentes. Agora, se eu tiver sempre o mesmo material durante toda a sua propagação, então significa dizer que o raio de luz não sofre qualquer tipo de desvio. E aí aqui nós temos exatamente um exemplo clássico, né, da luz do sol. Ela pode perceber aqui que ela se propaga em linha reta. Beleza aqui, pessoal? Aí vem a nossa primeira DR desse material. O que diz a nossa primeira DR? O princípio de propagação retilínea da luz explica os fenômenos de sombra e penumbra, que por sua vez dão origem ao que a gente chama de eclipse solar e eclipse lunar. Então, gente, antes de mais nada, é graças ao princípio de propagação retilínea da luz que nós temos exatamente o fenômeno da sombra e o fenômeno da penumbra. E é graças ao fenômeno da sombra e da penumbra que nós temos exatamente os tipos de eclipse, que é o eclipse solar e o eclipse do tipo lunar. Beleza, pessoal? Então, meu querido, minha querida, um forte abraço para você, fica com Deus, beijo no coração e até a próxima videoaula, se Deus quiser. Tchau, tchau! Fui!